Há um tipo de angústia que não grita. Ela apenas desperta com você, no instante em que o corpo abre os olhos e o peito já sente o peso do dia antes mesmo de começar. É aquela sensação de estar acordado, mas ainda não desperto, de já estar atrasado para algo que nem sabe o que é. E enquanto o relógio corre, a alma parece ficar para trás, observando o corpo seguir no piloto automático, como se a vida tivesse perdido o fio invisível que a conduz. Talvez você conheça esse estado, quando cada manhã parece uma repetição do ontem e a esperança se dissolve na pressa. É nesse intervalo silencioso entre o primeiro pensamento e o primeiro movimento que a prosperidade começa a ser adiada. Não por falta de talento nem de oportunidades, mas por ausência de presença. Por acreditar que o amanhecer é apenas o início do trabalho, quando na verdade é o momento mais sagrado do dia, o instante em que o espírito ainda pode escolher o tom de toda a jornada. Epicteto dizia que algumas coisas dependem de nós e outras não. E é no nascer do dia que essa distinção se revela com mais clareza. O que você faz com os primeiros minutos após abrir os olhos define o que poderá fazer com o resto das horas. Talvez você acorde já em guerra, com o alarme, com as mensagens acumuladas, com o medo de não dar conta. Há uma urgência que veste ansiedade e uma culpa silenciosa por sentir que nunca descansa o suficiente para recomeçar de verdade. Essa pressa tem uma voz muito sedutora que diz: comece logo, não perca tempo. Mas é uma voz enganosa, porque o tempo que se perde não é o dos minutos, é o da consciência. Quando a mente desperta já tomada pelo barulho do mundo, perde-se o direito de guiar o próprio dia. Há algo profundamente simbólico no amanhecer. A luz ainda é branda, o ar ainda é puro, e a alma está entre dois mundos, o do sonho e o da realidade. É nesse intervalo que a sabedoria se semeia. A Bíblia nos lembra: quem desperdiça a manhã, despreza a sabedoria. O amanhecer não foi feito para ser consumido, foi feito para ser recebido, como uma visita silenciosa de Deus que espera que você o perceba antes de atender o primeiro chamado da urgência. Por isso, antes de correr para o mundo, há um convite. Olhe para a sua manhã como um templo interior. Um espaço que existe apenas para que você possa lembrar quem é, antes que o mundo diga o que deve ser. É nesse momento que se constrói o verdadeiro poder. O poder de escolher pensamentos, o poder de criar intenções, o poder de alinhar-se com o próprio centro antes de se alinhar com as demandas externas. Prosperidade é fruto desse alinhamento e não da corrida que vem depois. Respire, sinta o corpo. Observe como o ar entra e sai. Há uma sabedoria escondida nesse gesto simples. A respiração é o primeiro ato de autonomia que você tem no dia. É ela que diz: estou vivo e posso começar de novo. Não importa o que ficou ontem, não importa o que ainda precisa ser resolvido. Cada manhã é uma chance silenciosa de retorno. Um retorno ao essencial, um retorno a si mesmo. E talvez o que você realmente deseje não seja riqueza material nem reconhecimento. Talvez o que você busque no fundo seja dignidade. A sensação de estar inteiro, de pertencer a si mesmo, de acordar e sentir que há um propósito em suas ações, mesmo nas menores. Isso é prosperidade em sua forma mais pura, um estado interno de clareza e ordem que naturalmente atrai tudo o que é necessário. Hoje eu quero te convidar a ver a sua manhã não como um horário, mas como um território sagrado. Um território onde o invisível começa a se tornar visível. Onde o que você pensa, sente e escolhe ganha forma, direção e poder. Cada gesto, cada pensamento, cada silêncio é uma semente. E se a primeira semente do dia for plantada com intenção, o resto florescerá com naturalidade. Feche os olhos, ainda por um instante. Ouça o som ao seu redor, sinta o seu corpo existir. E lembre-se, não é o mundo que desperta primeiro. É você quem escolhe como o mundo irá encontrá-lo. A prosperidade não começa quando você trabalha. Ela começa quando você desperta com consciência. Agora, se isso toca algo em você, escreva nos comentários: hoje eu desperto em presença e semeio sabedoria. Leia também o que os outros escreveram.
Talvez haja ali sementes que o inspirem. E se quiser continuar essa jornada de fortalecimento interior, inscreva-se no canal O Roteiro da Riqueza. Este espaço foi criado para lembrar que toda transformação começa em silêncio e é no amanhecer que a alma volta a aprender a ver. Há um instante logo após o despertar em que o mundo parece suspenso. O corpo ainda se ajusta, o ar está leve e a mente, entre o sono e o despertar, ainda é solo fértil. É nesse momento que o invisível começa a se formar. No entanto, muitos desperdiçam esse intervalo sagrado. Levantam-se como quem foge, movidos pela pressa, guiados pelo impulso. Acordam reagindo ao som do alarme, às notificações, às lembranças do que precisa ser feito, e sem perceber, deixam que o externo defina o ritmo interno. O dia começa sem alma, apenas com ação. Há um tipo de desordem que não se vê, mas se sente. É aquela sensação de estar ocupado o tempo todo, mas nunca em paz. De realizar muitas coisas, mas sentir que nada realmente acontece dentro. Essa desordem nasce do esquecimento da intenção. Quando você desperta sem saber o que quer sentir, o que quer oferecer, o que quer construir, o mundo ocupa o espaço que seria da sua consciência. E assim, em poucos minutos, o controle do dia escapa das suas mãos. Epicteto nos ensinou que não é o que acontece que perturba o homem, mas a opinião que ele forma sobre o que acontece. Ao acordar sem intenção, você permite que o mundo dite a opinião antes que o seu próprio espírito tenha a chance de se manifestar. Cada notificação, cada pensamento automático, cada sensação de urgência, tudo isso molda o que você acredita ser importante. E o que você acredita ser importante guia suas ações. Por isso, o primeiro gesto da manhã precisa ser consciente. Não se trata de criar um ritual sofisticado, mas de recuperar o comando sobre a própria mente antes que ela seja invadida. Há uma diferença imensa entre reagir e criar. Quando você reage, o dia o carrega. Quando você cria, o dia se organiza ao seu redor. A sabedoria antiga compreendia isso com clareza. Nas Escrituras, o amanhecer sempre foi símbolo de propósito. Pela manhã, ouve o Senhor a minha voz, dizia o salmista. Essa frase não era apenas uma declaração religiosa, mas uma afirmação de presença. O salmista sabia que antes de agir, era preciso alinhar-se. Antes de trabalhar, era preciso ouvir. Antes de falar, era preciso lembrar-se de quem se é. O problema é que muitos confundem atividade com propósito. Acordam, correm, produzem, e ao final do dia sentem-se vazios. Isso acontece porque o movimento sem direção não cria sentido. Prosperidade não é o acúmulo de tarefas cumpridas, mas o alinhamento entre o que se faz e o que se é. E esse alinhamento começa na primeira respiração consciente do dia. Imagine então o primeiro minuto após acordar. A luz ainda fraca, o corpo acordando, o silêncio do quarto. Antes de tocar o telefone, antes de se levantar, há uma escolha a fazer. Quem você será hoje? Essa pergunta, tão simples, é o ponto de virada entre viver e apenas existir. Quando a intenção é clara, o caos perde força, o mundo deixa de ser ameaça e volta a ser campo fértil. A intenção é o leme da alma. É ela que orienta os pensamentos, suaviza as emoções, organiza o tempo. Não é controle, é direção. E sem direção, a mente vaga entre distrações. Confunde movimento com progresso e termina o dia com a sensação de ter vivido sem ter estado presente. Não se trata de transformar a manhã em um espetáculo de produtividade. Trata-se de transformá-la em um ato de dignidade. Porque quando você escolhe sua intenção antes de levantar, está declarando ao universo: meu valor não depende do que faço, mas da clareza com que existo. É um gesto de respeito próprio, um gesto silencioso, mas de enorme poder. O mundo moderno ensinou a acordar para correr. A sabedoria antiga ensinou a acordar para compreender. Entre uma coisa e outra, há um abismo. Um leva à exaustão, o outro à prosperidade interior. E prosperidade interior não é luxo espiritual.
é base de toda prosperidade material. Se a alma desperta em paz, tudo o que vem depois flui com ordem. Se desperta em confusão, nada se sustenta. Por isso, toda manhã é uma escolha entre pressa e presença, entre barulho e intenção, entre perder-se no automático ou recordar-se do propósito. Amanhã, quando a luz tocar o seu rosto, talvez o corpo queira levantar-se rápido. Permita-se um instante, apenas um instante. E nesse instante, lembre-se, o modo como você começa o dia determina o modo como você terminará. A prosperidade não nasce da pressa, nasce da clareza. E clareza é sempre fruto de intenção. Assim, cada manhã torna-se um ato de criação. E o Criador é você. Não o relógio, não o telefone, não as demandas, apenas você. Porque é você quem decide se o dia será apenas mais um ou se será o início de uma nova história. Há uma semente que se perde todas as manhãs, a semente da atenção. Ela é lançada sobre um solo ainda úmido, recém-desperto, mas logo é sufocada por uma enxurrada de notificações, sons e urgências digitais. Assim que o corpo desperta, o dedo procura a tela e o olhar mergulha em um fluxo de estímulos que sequestram a mente. É o que chamo de dopamina matinal, uma busca instantânea por pequenas doses de excitação que roubam o poder da contemplação. A mente, que nasceu limpa, se torna ruído em questão de segundos. A neurociência mostra que, ao acordar, o cérebro ainda está se reorganizando. As regiões ligadas ao raciocínio, à clareza e ao autocontrole ainda estão se ativando. Quando a tela invade esse espaço, o sistema de recompensa é ativado antes da consciência estar desperta. E o resultado é simples, mas devastador. Começamos o dia condicionados à reação. Em vez de observar, já buscamos. Em vez de sentir, já consumimos. O mundo digital se infiltra no templo interior e o transforma em mercado. Mas a sabedoria antiga já nos advertia sobre isso muito antes dos aparelhos existirem. Meditarei de madrugada na tua fidelidade, diz o Salmo. Essa frase é um lembrete de reserva, de que há uma hora do dia que pertence ao sagrado. E o sagrado aqui não é dogma, é presença. É aquele espaço de silêncio onde a alma ainda pode se reorganizar antes de ser tocada pelo mundo. Quando você desperta e mergulha na tela, perde a oportunidade de ouvir a si mesmo. E sem essa escuta, não há direção, apenas movimento. A mente é como um solo lavrado ao amanhecer. O que você semeia nela nas primeiras horas determinará o que florescerá até o anoitecer. Se planta distração, colherá dispersão. Se planta gratidão, colherá clareza. A tela, com sua promessa de informação e conexão, é como uma chuva ácida sobre o solo fértil. Parece refrescar, mas corrompe o que poderia nascer. Por isso, o primeiro olhar do dia deveria ser voltado para dentro, para o que você sente, para o que deseja, para o que é. Silenciar o impulso de checar o mundo é um ato de coragem, porque exige lidar com o próprio vazio antes de preenchê-lo. Exige reconhecer que o barulho externo é muitas vezes uma fuga da inquietude interna. Mas é nesse silêncio inicial que a prosperidade começa a se estruturar, não como conquista, mas como estado. Porque quem domina o primeiro minuto do dia, domina o rumo da própria vida. E o primeiro minuto, lembre-se, não pertence ao mundo, pertence a você. Há algo profundamente transformador em começar o dia com gratidão. Não como um exercício mecânico, mas como um gesto de reconhecimento. Quando o primeiro pensamento ao despertar é de escassez, o corpo todo se contrai. A respiração encurta, o coração acelera e a mente já se prepara para a defesa. Mas quando o primeiro pensamento é de gratidão, mesmo que simples, por estar vivo, por ter um teto, por ter uma nova chance, o corpo inteiro se reorganiza. O coração desacelera, o ar parece mais leve. A alma encontra um pequeno repouso que nenhuma conquista externa é capaz de oferecer. A Bíblia diz: em tudo dai graças. Não é uma frase de submissão, mas de sabedoria espiritual. Dar graças em tudo
É aprender a enxergar valor até no que não parece ter brilho. É perceber que cada manhã, mesmo as mais pesadas, traz um chamado silencioso à esperança. Gratidão não é ignorar as dores. É lembrar que, apesar delas, ainda há vida correndo dentro de você. É a arte de encontrar sentido no meio do que parece sem propósito. A gratidão é uma força de alinhamento. Ela coloca o coração e a mente no mesmo ritmo. Quando você agradece, a mente se aquieta porque reconhece que não está em falta. O coração se abre porque sente que há abundância. E essa combinação gera uma energia que move tudo ao redor. É por isso que quem cultiva gratidão logo cedo tem mais clareza, mais foco e mais serenidade. A gratidão limpa o olhar. E um olhar limpo enxerga oportunidades onde antes só via obstáculos. Imagine o amanhecer como uma semeadura. Cada pensamento é uma semente. Se você planta queixa, colherá resistência. Se planta gratidão, colherá leveza. E a colheita não vem apenas em forma de emoções, vem em forma de atitudes. Um corpo grato age com mais gentileza. Uma mente grata cria com mais calma. Uma alma grata atrai aquilo que ressoa com sua frequência. Prosperidade não é algo que se força, é algo que se permite fluir. E a gratidão é a porta pela qual esse fluxo entra. Antes de se levantar, permaneça um instante imóvel. Lembre-se de algo concreto pelo qual você é grato. Talvez um gesto, uma pessoa, um aprendizado, uma simples respiração. Sinta essa lembrança expandir-se dentro de você como uma chama silenciosa. É nesse instante que o dia se redefine. Porque o que começa em gratidão termina em plenitude. Amanhã é o campo onde o futuro começa a florescer, e toda colheita nasce do que o coração decide semear ao despertar. Vivemos em um tempo em que o silêncio assusta. Tão acostumados ao ruído, à avalanche de vozes, de informações, de obrigações, que o silêncio parece ausência, quando na verdade é presença em sua forma mais pura. Logo ao acordar, muitos se apressam a preencher o espaço com sons, mensagens, compromissos. A mente ainda frágil já se vê arrastada para o tumulto do mundo antes mesmo de poder respirar. E assim, o barulho externo se torna reflexo de um barulho interno que não sabemos mais escutar. Epicteto dizia: "A liberdade é conquistada ao desprezar o que está além de nós." Essa frase contém o antídoto contra o caos moderno. Aquele que aprende a silenciar não é o que foge do mundo, mas o que o compreende. O silêncio não é uma pausa, é uma força. Ele não afasta o barulho, ele o transforma. Porque no silêncio, a alma volta a se ouvir. E quando a alma fala, o mundo deixa de gritar. Há uma autoridade natural que nasce de quem está em paz. Uma presença que não precisa elevar a voz para ser ouvida. O problema é que a maioria acorda já em reação. Antes de um gole d'água, já há uma resposta, uma comparação, uma cobrança. Isso não é apenas hábito, é condicionamento. O cérebro, habituado ao estímulo constante, teme o vazio e tenta preenchê-lo com qualquer ruído. Mas o silêncio não é vazio. Ele é o espaço onde o espírito se reorganiza. Ele é o intervalo entre o impulso e a sabedoria. E quem aprende a habitar esse intervalo, descobre o verdadeiro domínio próprio. Há um poder invisível no ato de permanecer quieto por alguns minutos ao amanhecer. Não como ritual religioso, mas como exercício de soberania interior. É nesse instante que você observa os pensamentos passarem sem se confundir com eles. É nesse instante que percebe que a ansiedade não é você, apenas uma onda que pode ser observada até que cesse. É nesse instante que entende que o mundo continuará, mesmo que você pare por um momento, e que é justamente essa pausa que o tornará capaz de agir com propósito. O silêncio da manhã não é perda de tempo. É o momento em que o tempo se torna seu aliado. Ele o devolve à essência, o reconecta com o que é eterno em você. E quando o dia começar a gritar, quando os ruídos voltarem a chamar, haverá dentro de si um espaço intocado, uma fortaleza tranquila. Porque aquele que começa o dia em silêncio não é facilmente abalado. Ele não reage, ele responde.
e em sua quietude, o universo o escuta. Há uma sabedoria silenciosa que habita o corpo. Enquanto a mente corre entre planos e preocupações, o corpo fala em linguagem simples, direta e verdadeira. Ele sente o que a mente tenta esconder. Ele denuncia o que o coração ainda não teve coragem de dizer. E ao amanhecer, é o corpo quem primeiro percebe o estado da alma. Um corpo tenso, pesado, inquieto, revela uma mente sobrecarregada. Um corpo que desperta em calma, em leveza, em respiração plena, anuncia uma mente alinhada. Por isso, cuidar do corpo logo cedo é, na verdade, um ato espiritual. A maioria acredita que prosperidade é questão de mente. Mas mente alguma prospera em um corpo estagnado. O pensamento precisa de movimento. O espírito precisa de circulação. A sabedoria estoica sempre compreendeu isso. Não há clareza em uma alma que habita um corpo adormecido. Marco Aurélio caminhava ao amanhecer para aquietar a mente e lembrar-se da sua humanidade. O movimento físico era para ele uma forma de oração. Não para o mundo, mas para si mesmo, um modo de reorganizar a energia antes de enfrentar as demandas do império e da vida. A história se repete em cada um de nós. Aquele que desperta e já se lança à correria, antes de tocar o próprio corpo com consciência, começa o dia fora de si. Vive como um piloto de uma máquina sem calibragem. É por isso que tantos se sentem confusos, mesmo produtivos, esgotados, mesmo depois de dormir. O corpo não foi consultado. Ele não foi acordado com respeito. Ele foi arrastado. E um corpo arrastado não sustenta uma mente próspera. A prosperidade começa no gesto mais simples: levantar-se com intenção, beber um copo d'água com atenção plena, alongar os braços e sentir o peso do próprio corpo, inspirar o ar como quem recebe um presente. Esses pequenos gestos são âncoras que conectam o invisível ao visível. Não há prosperidade na desconexão. E cada vez que você desperta o corpo, desperta junto o senso de direção, a força, a clareza. Quando você trata o corpo como templo, o mundo o trata com reverência. O corpo é o veículo da alma, o instrumento da consciência, a ponte entre a intenção e o resultado. Ignorá-lo é como tentar colher sem tocar a terra. A verdadeira prosperidade é encarnada. Sente, respira, se move, se expressa. E toda manhã é um lembrete silencioso disso, o chamado para retornar à presença física, para lembrar-se de que antes de criar qualquer coisa lá fora, é preciso habitar plenamente aquilo que já é. Há uma dor que poucos conseguem nomear, a de viver sem direção. Acordar, cumprir tarefas, atravessar o dia e, ao anoitecer, sentir que nada de verdadeiro foi construído. É um vazio que não nasce da falta de atividade, mas da ausência de propósito. O ser humano precisa de norte, de intenção, de um para quê. Sem isso, a alma se dispersa e o corpo se torna apenas um executante. O dia, então, se transforma em repetição. Mas quando a manhã começa com um propósito, mesmo simples, ela se torna uma oração em movimento. A mente humana busca sentido como o corpo busca ar. Sem ele, sufoca. E o sentido não se descobre nas grandes metas, mas nos pequenos compromissos diários que dão forma ao caráter. Marco Aurélio dizia: pense a cada manhã, hoje encontrarei pessoas intrometidas, ingratas, arrogantes, traiçoeiras. Ainda assim, nenhuma delas pode me impedir de agir com virtude. Essa frase revela uma sabedoria preciosa. O propósito não é evitar o caos, mas agir com integridade apesar dele. A missão do dia é a pequena chama que impede a alma de se apagar no tumulto. O problema é que muitos esperam que o propósito apareça como uma revelação, quando na verdade ele se constrói a cada amanhecer. O propósito não se encontra, se define. É um ato de decisão. Uma frase curta, mas viva, capaz de alinhar pensamento, emoção e ação. Quando ao acordar você declara internamente: hoje o meu norte é ser paciente, ou hoje o meu norte é agir com gentileza, a mente ganha estrutura. As situações do dia deixam de ser inimigas e se tornam mestres que testam sua decisão.
A ausência de propósito gera confusão, mas o excesso de metas gera ansiedade. O equilíbrio está no micropropósito, um foco por vez, uma intenção clara, uma verdade por dia. A prosperidade não nasce de fazer muitas coisas, mas de fazer uma coisa com presença. É melhor realizar um gesto inteiro do que 10 movimentos vazios. O propósito é o filtro da energia. Ele organiza o caos e transforma o comum em sagrado. Quando se vive com propósito, até o simples ato de servir um café se torna expressão de ordem interior. Cada manhã é uma miniatura da vida inteira. A forma como você define seu dia é o retrato da forma como define sua existência. Quem começa o dia sem direção termina o dia sem sentido, mas quem começa o dia com um propósito, por menor que seja, caminha em direção à eternidade. O propósito não é apenas um pensamento, é uma assinatura da alma. E quando o dia termina, é ele quem responde à pergunta essencial: eu vivi com presença ou apenas passei por mais 24 horas? Há um engano profundamente enraizado em nossa época, a crença de que prosperar é fazer mais, que a abundância está na quantidade de ações, de tarefas, de conquistas, mas a sabedoria verdadeira revela o contrário. Prosperidade é fazer certo e não fazer muito, é agir com propósito e não com pressa, é saber escolher o que realmente importa. Quanto mais a mente se dispersa em múltiplas direções, menos energia resta para o essencial. E é o essencial que produz fruto duradouro. O mundo moderno glorifica a exaustão. Vende a ideia de que cansaço é prova de valor. Mas o que vale um corpo cansado e uma alma vazia? Há uma diferença imensa entre produtividade e prosperidade. A produtividade satisfaz o ego. A prosperidade nutre o espírito. Um jardineiro pode plantar 100 sementes e colher pouco se não cuidar. Outro, com apenas algumas, mas com atenção, colhe o suficiente para si e para os outros. Assim também é com a vida. O que faz florescer não é o muito que se faz, mas o quanto se cuida do que se faz. Sêneca escreveu: não é que tenhamos pouco tempo, mas que o desperdiçamos. E essa frase se aplica perfeitamente às manhãs. O tempo não falta. O que falta é direção. Quando o dia começa tomado por urgências, ele termina tomado por arrependimentos. É preciso coragem para escolher menos, porque o menos exige presença. E presença, para o mundo moderno, é um ato de rebeldia. É escolher ser inteiro em um mundo que o quer dividido. A alma próspera não mede sucesso em quantidade, mas em qualidade de consciência. Ela sabe que cada gesto pode ser completo, mesmo que pequeno. Um diálogo verdadeiro pode valer mais que uma lista inteira de tarefas concluídas. Um minuto de reflexão profunda pode valer mais que uma hora de atividade dispersa. Prosperidade não é acúmulo, é harmonia. E harmonia se constrói quando o que você faz está em sintonia com o que você é. Ao aprender a fazer menos, você não se torna passivo, torna-se preciso. Cada ato ganha peso, intenção, significado. Você para de se mover por medo de ficar para trás e começa a se mover por amor ao que está à frente. O menos se torna portal para o mais. Mais lucidez, mais serenidade, mais energia vital. E é nesse espaço de quietude ativa que a verdadeira prosperidade se revela. Porque aquele que aprendeu a agir apenas no essencial já domina a arte de viver. Há um momento quase invisível entre o estímulo e a resposta. Um pequeno intervalo em que o destino pode mudar. É nesse intervalo que mora a liberdade. Mas a maioria vive sem percebê-lo. Acorda, escuta um som, lê uma mensagem, sente uma irritação e reage. A reação é automática, é reflexo, é sobrevivência. A reflexão, porém, é escolha. E é essa escolha que separa o homem livre do homem escravo de seus impulsos. A neurociência chama esse espaço de pausa consciente, mas os antigos já o conheciam de outro modo. Epicteto dizia: não são os acontecimentos que nos perturbam, mas as opiniões que formamos sobre eles. Quando o alarme toca e o coração se acelera,
não é o som que causa a ansiedade, é o significado que damos a ele. A reação surge quando a mente perde a capacidade de observar antes de interpretar. E assim o dia começa dominado pela amígdala, a parte primitiva do cérebro que vê perigo em tudo, mesmo quando não há ameaça real. Mas é possível reeducar o corpo e a mente para outro tipo de despertar. O segredo está em reconhecer o impulso sem segui-lo. Quando sentir o desejo de reagir, a mensagem, a pressa, a irritação, inspire fundo, 3 vezes. Esse pequeno gesto muda a química do cérebro. O sangue volta a circular em regiões ligadas à clareza e à decisão. O pensamento volta a ser aliado, não inimigo. E o que antes era instinto se transforma em sabedoria. A alma madura não busca eliminar o impulso, mas aprender a escutá-lo sem ser levada por ele. O impulso mostra onde há medo, onde há ferida, onde há carência. Ele é um mensageiro, não um inimigo. Quando você o observa sem se fundir com ele, algo dentro se expande. É como se uma nova dimensão se abrisse, um espaço interno onde há tempo para escolher. E é nesse espaço que nasce o domínio próprio. A verdadeira prosperidade não está em controlar o mundo, mas em dominar esse instante entre o sentir e o agir. Porque quem domina esse instante, domina o rumo da própria vida. Não reage por hábito, responde por consciência. Não age por medo, move-se por clareza. E a cada manhã, quando o impulso quiser conduzir você ao velho caminho da pressa e da defesa, lembre-se, há sempre um instante de escolha. É breve, quase imperceptível, mas é nesse breve intervalo que mora toda a sua força. Há dias em que tudo parece fora do lugar, embora externamente nada tenha mudado. O corpo desperta pesado, a mente dispersa e o coração inquieto. O café tem o mesmo gosto, a rotina segue igual, mas há algo silenciosamente desalinhado dentro. Esses sinais não gritam, sussurram, e quem não aprendeu a escutá-los cedo acaba sendo arrastado por eles ao longo do dia. O desalinhamento da mente com o espírito não começa em grandes crises, começa em pequenos descuidos matinais. Quando a prosperidade deixa de fluir, o primeiro sintoma é a irritação sem causa. Uma sensação de urgência, de falta, de pressa que não se explica. A alma, desconectada de seu centro, tenta preencher o vazio com estímulos. Abre o celular, busca distrações, consome informações. Mas nada satisfaz, porque não é de novidade que o espírito tem fome, e sim de coerência. A incoerência entre quem você deseja ser e a forma como começa o dia é o verdadeiro esgotamento moderno. Há quem chame isso de preguiça, mas o que chamamos de preguiça, muitas vezes, é apenas resistência a viver uma vida sem significado. O corpo pesa quando a alma não enxerga propósito. A mente foge quando o coração não concorda com o caminho. Esse conflito interno consome energia vital. E é por isso que, ao acordar, parece tão difícil dar o primeiro passo. Não é falta de força, é excesso de confusão. A mente quer seguir, mas a alma quer parar para se reencontrar. Os sinais estão sempre lá. O impulso de checar o telefone antes de abrir os olhos, o olhar que busca o relógio antes de olhar para si, o suspiro cansado antes do primeiro pensamento. Cada um desses gestos revela o grau de afastamento entre o ser e o fazer. E é preciso coragem para perceber sem se culpar, porque perceber é o primeiro passo para alinhar. Não se trata de corrigir o que está errado, mas de observar com honestidade o que está fragmentado. O desalinhamento é um pedido de retorno. O corpo apenas repete o que a alma sussurra: volte para casa. E voltar para casa é simples, embora exija presença. É respirar antes de reagir. É sentir o chão sob os pés. É se lembrar do que é essencial antes de atender ao que é urgente. Quando o espírito e a mente voltam a caminhar juntos, o peso se transforma em leveza, e o dia, antes arrastado, volta a ser caminho. A prosperidade, então, deixa de ser meta e volta a ser estado. Há um instante sagrado entre o despertar e o início do movimento. Um espaço de transição em que o espírito ainda está entre mundos, o do repouso
e o da ação. É nesse espaço que a vida pode ser consagrada. Consagrar não é um ato religioso, é um gesto de consciência. É reconhecer que o dia que começa não pertence ao acaso, mas à intenção. Quando você oferece o primeiro quarto de hora ao silêncio, à reflexão ou à oração, está declarando que a sua vida é guiada por propósito e não por pressa. Nas Escrituras há um verso que ecoa essa verdade. Ao alvorecer, lembro-me de ti. Não é um lembrete sobre obrigação, mas sobre direção. O amanhecer é o solo onde a fé se renova. E fé, neste contexto, é confiança, a certeza de que a vida tem um ritmo que não precisa ser forçado. Quando o primeiro pensamento do dia é um agradecimento, uma prece ou uma intenção pura, o resto do dia se organiza em torno disso. Porque o início sempre contém o todo. A maioria desperta e se entrega de imediato às demandas externas. É como construir uma casa começando pelo teto, mas os sábios sempre souberam. A fundação é o segredo da estrutura, e a fundação do dia é o seu primeiro quarto de hora. Não importa o formato, pode ser leitura, meditação, respiração, silêncio ou apenas o ato de permanecer consciente do próprio corpo. O que importa é a entrega. Esse momento é um altar invisível onde o espírito se fortalece antes de ir ao mundo. Aqueles que tratam esse momento com reverência percebem uma mudança sutil, mas poderosa. A mente se torna mais clara, o coração mais compassivo, as reações mais serenas. É como se a alma tivesse sido alinhada com uma frequência mais alta. As decisões fluem com naturalidade, os desafios parecem menos ameaçadores e até o tempo se dilata. Porque quando o espírito está presente, o tempo se torna aliado. O caos externo não encontra onde se alojar. Consagrar amanhã é declarar ao universo: hoje caminho com consciência. É colocar o próprio coração no centro da jornada antes que o mundo o dispersa. Quem oferece o primeiro quarto de hora ao sagrado, seja qual for o nome que dá ao sagrado, planta raízes no invisível. E raízes profundas tornam o ser inabalável, mesmo quando o vento sopra. É nesse primeiro gesto do dia que a prosperidade começa a ser cultivada, não como conquista, mas como comunhão entre o humano e o eterno. Muitos acreditam que prosperidade é apenas o equilíbrio entre mente, corpo e finanças. Mas há uma dimensão esquecida, a prosperidade que flui através das relações. Não a relação transacional, que calcula e espera retorno, mas a relação essencial, que nasce do reconhecimento mútuo. A forma como você inicia o dia com os outros revela o estado do seu mundo interior. Há quem acorde pensando apenas em produtividade e há quem acorde lembrando que a vida só se sustenta em comunhão. A diferença entre ambos é imensa. A alma humana tem fome de estima, não de aprovação. Quer ser vista com respeito, não com idolatria. Quer partilhar, não competir. E quando o primeiro gesto da manhã é de empatia, um bom dia sincero, um olhar que reconhece, um pequeno gesto de gentileza, o dia já se transforma. Porque o que você oferece no início cria o tom para tudo o que virá. Há uma energia invisível que responde ao que você emite. A gentileza é um tipo de investimento espiritual. Ela multiplica aquilo que toca. As Escrituras dizem: ama o teu próximo como a ti mesmo. Essa frase é um lembrete de equilíbrio. Não se trata de dar-se até o esgotamento, nem de isolar-se por medo de ferir-se. Trata-se de compreender que o respeito que se oferece aos outros deve nascer do mesmo respeito que se tem por si. Quando a manhã começa em conflito, com pressa, irritação, cobranças, é sinal de que o coração perdeu o centro. Mas quando começa em estima, em atenção, em presença, o mundo responde na mesma medida. Há uma prosperidade que não se mede em números, mas em harmonia. Ela se manifesta no ambiente que você cria. Em uma casa onde há palavras calmas, o ar é mais leve. Em um trabalho onde há respeito, o tempo rende mais. Em um coração onde há perdão, o futuro floresce sem peso. E tudo isso começa nas primeiras horas, no modo como você decide se relacionar com o mundo. Porque a forma como você trata os outros é sempre um espelho da forma como trata a si mesmo.
Prosperidade relacional é presença. É não entrar no dia como quem entra em batalha, mas como quem entra em comunhão. É lembrar que cada pessoa que cruza o seu caminho é uma oportunidade de aprendizado e espelhamento. Quando o primeiro gesto é de estima, o dia inteiro se eleva. E ao final da jornada, o que fica não é o quanto você produziu, mas o quanto você conectou com o outro, com o mundo e com o divino que habita em cada encontro. O corpo se levanta, o dia começa, e quase ninguém percebe que há um instante, ainda antes do primeiro passo, em que a alma pede um gesto simbólico, um gesto de passagem. Assim como os antigos acendiam uma chama antes da jornada, o ser humano contemporâneo também precisa desse pequeno rito, não para o sagrado exterior, mas para o sagrado interior. Ritualizar o amanhecer é declarar, em silêncio, hoje estou presente. Esse simples ato marca a fronteira entre o ontem e o agora. A mente humana precisa de marcos. É assim que transforma o abstrato em concreto. No Êxodo, os hebreus marcavam as portas para lembrar que estavam sob proteção e propósito. Era um símbolo. E o símbolo, na linguagem espiritual, é a ponte entre o visível e o invisível. Quando você cria seu próprio símbolo matinal, tocar o travesseiro antes de levantar, olhar pela janela e respirar fundo, acender uma vela, ou apenas fechar os olhos e dizer, estou aqui. Você reafirma a autoridade sobre a própria vida. O gesto não é superstição, é consciência. A maioria acorda e já se lança na ação, sem esse instante de consagração. E é por isso que tantos se sentem deslocados durante o dia. O corpo está desperto, mas a alma ainda dorme. O ritual matinal é o convite que desperta a alma para o corpo. É o instante em que o espírito se encaixa na matéria e diz, agora posso começar. Quem inicia o dia com esse gesto simples cria uma sensação de continuidade interior, como se o que viveu antes e o que viverá depois se encontrassem num ponto de unidade. Ritualizar o amanhecer também é uma forma de gratidão. É reconhecer o milagre do retorno. O sono é uma pequena morte, e cada despertar é uma pequena ressurreição. Quando você toca o chão com os pés, está reentrando no mundo dos vivos. O simples fato de respirar novamente é motivo de reverência. Esse instante, vivido com atenção, muda a textura do dia. O comum se torna sagrado, o banal se torna simbólico e o movimento se torna prece. Fechar o amanhecer com um ritual é como assinar um pacto com o seu eu futuro. Você diz a ele, não esquecerei de quem somos. E essa lembrança o acompanha por todo o dia, protegendo-o das distrações e dos excessos. A prosperidade começa a se manifestar quando o invisível é honrado, quando os gestos pequenos carregam grandes intenções. E então, o amanhecer deixa de ser apenas o início de mais um dia e se torna o primeiro ato de uma vida consciente, sólida e próspera. Ao fim desta jornada, compreende-se que o amanhecer é mais do que um fenômeno do tempo. É uma metáfora viva da alma. Cada nascer do sol é um lembrete silencioso de que o recomeço está sempre disponível. A prosperidade, tão buscada no mundo externo, nasce primeiro dentro, nas horas quietas da manhã, quando o espírito ainda pode ser moldado antes que a vida cobre pressa. É nesse intervalo entre o sono e o despertar que se decide se o dia será conduzido pela consciência ou pela reação. Tudo o que foi semeado ao longo desta reflexão, o silêncio, a intenção, a gratidão, o corpo desperto, o propósito claro, são faces de um mesmo ensinamento. Prosperidade é coerência. Quando o pensamento, o sentimento e a ação caminham juntos, a vida se organiza ao redor desse eixo. As circunstâncias deixam de ser inimigas e se tornam aliadas. A mente encontra clareza, o corpo encontra ritmo e o coração encontra repouso. Essa harmonia é a verdadeira riqueza. As Escrituras dizem, o que semeia para o espírito do espírito colherá vida. E o estoicismo ensina, a liberdade é a única meta digna do homem. Ambas as verdades convergem num mesmo ponto, o poder de escolher o próprio estado interior. O controle externo é ilusão.
mas o domínio sobre si é liberdade. E cada manhã, quando você desperta com intenção, está exercendo esse poder silencioso de decidir quem será diante do mundo. A prosperidade não virá como sorte, mas como consequência. Consequência de quem aprendeu a cuidar do invisível antes do visível, do interno antes do externo. Quando a alma desperta primeiro, tudo o mais se ordena. A calma substitui a pressa, a confiança vence o medo, e o simples gesto de abrir os olhos se torna um ato de criação consciente. Cada novo dia, então, passa a carregar a semente de um destino renovado. Ao encerrar, lembre-se, você não está apenas abrindo mais uma manhã, está abrindo um campo sagrado de possibilidades. E é no modo como pisa esse campo que sua história se reescreve. Que cada amanhecer seja tratado como um altar, que cada respiração seja uma prece, e que cada gesto, por menor que seja a expressão da sua presença. Porque é assim, em silêncio e constância, que nasce a aurora interior da prosperidade, aquela que nenhuma perda apaga, nenhum tempo rouba e nenhum medo interrompe.